Olá, eu quero saudar você que nos assiste pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando neste momento mais um episódio do programa Ciência e Fé. Estamos numa sequência de assuntos sobre os atributos de Deus. Hoje nós falaremos a respeito da onipresença do Senhor. Estão aqui conosco membros do grupo Ciência e Fé. Está aqui conosco hoje pastor, doutor, coronel Fausto Mendonça, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, William, a paz do Senhor a todos os irmãos da mesa e a todos que nos assistem. Amém. Está aqui conosco também doutor Marcos Saúde, a paz do Senhor. A paz do Senhor, satisfação estar aqui com os irmãos. Pastor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Vamos juntos novamente. Vamos ler o texto base para falar a respeito deste atributo de Deus, que é a sua onipresença. Está no Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então, este texto que nós usamos, o Salmo 139, ele fala a respeito dos atributos de Deus. Davi ele vai falar a respeito de outros atributos também, que nós comentamos em episódios anteriores. E aqui ele vai falar dessa onipresença de Deus, Deus que pode estar em todos os lugares, ele é onipresente. E para a gente poder iniciar esse assunto, eu vou pedir para que o pastor Marcos Saúde, ele conceitue para nós esse atributo de Deus, a onipresença, e até mesmo com relação à própria etimologia da palavra, de por que ela tenha esse significado. Primeiramente, é bom nós esclarecermos, A onipresença, ela traduz, esta ideia do poder de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o Senhor, nós lembramos aqui, toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi a experiência tida também, além do texto que o Willer mencionou. Me lembrei também desse, no chamado de Isaías, quando ele vê os anjos louvando, e aí eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a ação, a presença de Deus não está limitada a espaço e tempo, mas ela preenche, todos os lugares ao mesmo tempo. Existe uma formação, para entendermos melhor a etimologia da palavra. Onipresença vem primeira parte, omni, que é do latim, que significa tudo, todo, cada parte, ou seja, é um prefixo usado para indicar universalidade, totalidade. E presença, que vem do latim presentia, que significa estar presente, ou seja, toda presença, todo presente, presente em todas as partes, em cada parte, enfim. Essa palavra presente, ela vem do verbo praesse, que significa diante ou antes, e significa ser ou estar, Então, presente denota um estado de estar diante ou presente em um lugar. Portanto, a onipresença, ela tem essa explicação, mas basicamente é o poder que o Senhor tem de estar em todos os lugares. Maravilha, Glória a Jesus. Então, com essa introdução, a gente ainda é um programa que é voltado para ciência e fé. Então, há alguns aspectos dentro da ciência que a gente pode usar para até fazer um paralelo com relação a esse atributo de Deus, que é a sua onipresença. Eu vou pedir para o pastor Fausto falar um pouquinho a respeito de uma questão da física, que é a superposição quântica, Então, palavras simples, objetivas, explicar isso, e qual associação a gente pode fazer também com relação a esse atributo de Deus, que é a onipresença. Amém, William. Vamos tentar trazer aqui de uma forma mais simples, o entendimento. Desafio, É um desafio, É um desafio, mas é possível, é possível. A superposição quântica, foi estudada ali, foi apresentada por um pesquisador chamado Erwin Schrödinger,
que viveu ali até 1961. E o interessante aqui da equação que foi desenvolvida por ele, descreve o comportamento de partículas quânticas, né? Então vamos tentar simplificar um pouquinho isso daqui. A mecânica quântica, ela é uma partícula, um elétron ou um fóton, ela traz a teoria que ele pode existir em mais estados simultaneamente, né? Em 2 ou mais estados simultaneamente, até o momento em que ele venha a ser observado. Seria isso para a gente não aprofundar muito nesse assunto, né? Mas o que é interessante nós observarmos que tudo isso traz um aspecto probabilístico, um aspecto limitado e um aspecto impessoal. Está dentro da física, né? Não vamos nos ater muito a isso. Não tem um propósito, e aí é onde a gente começa a observar o que seria a onipresença de Deus, que aí sim tem um propósito estabelecido. Na física não, na física é apenas o estudo. Então, a onipresença de Deus, ela é absoluta, né? E a onipresença de Deus, ela tem um objetivo, tem um Muito propósito, e qual é? É a salvação, né? Então, esse é o grande diferença para a gente poder verificar. Existem versículos na palavra que vão fundamentar isso, né? Essa onipresença de Deus. Tem um que o Willer já leu para nós aqui. No mesmo Salmo 139, no verso 12, no finalzinho ali, na parte B, ele fala assim: as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E aí é importante a gente compreender o seguinte, né? Não é que para Deus não há diferença. Na verdade, o que o verso quer dizer é que o Senhor consegue enxergar ambas as situações ao mesmo tempo. Então ele é onipresente. Aí tem outros versículos da palavra aqui também que fala sobre isso. O Senhor contempla, podemos dizer assim, o Senhor contempla esses dois ambientes ao mesmo tempo, né? Pela onipresença de Deus. Tem um texto lá em Provérbios que fala assim, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Então o Senhor consegue contemplar tudo, estão em todos os lugares. Tem um texto em Coríntios também, quando fala sobre os dons espirituais, no 1 Coríntios 12:6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se é tudo em todos, então o Senhor pode estar operando em todos os lugares, onde Ele quiser. Tem um outro texto aqui também, é bom a gente trazer os textos para poder elucidar o que a gente está falando sobre a onipresença de Deus, né? Deuteronômio 4:39 fala assim: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Ou seja, mostrando o Senhor presente em todos os lugares também. A onipresença de Deus é a capacidade dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é possível pelo fato do Senhor não estar preso nas 4 medidas do universo conhecido do homem, porque a 4ª medida ali, né, que foi trazida por Einstein, que é o tempo, o Senhor passeia no tempo, né? Então ele não está preso em nenhuma delas. E o que é interessante a gente perceber que o universo da criação, tudo isso que a ciência vem descobrir, até mesmo a questão da superposição quântica que está sendo estudada e tudo mais, para Deus, nada disso é mistério. Foi Ele que criou tudo isso. Ele já sabe de tudo isso. Então, para nós, é algo que olha, que coisa interessante a superposição quântica. Mas Deus já conhece, foi Ele que criou. E Ele não está preso a isso, Ele não está preso a esse universo aqui. Então, por isso, a gente começa a perceber essa onipresença de Deus. Ele não está preso a nenhuma das dimensões, das 4 dimensões do universo que a gente conhece, né? Comprimento, largura e altura e tempo. Ele não está preso a isso, né? Porque ele criou tudo isso, ele não está preso à criação, né? Exatamente. De forma prática, a gente vê a onipresença de Deus, por exemplo, nos nossos cultos, né? Os cultos, eles vão ocorrer nas diversas igrejas, no mesmo horário, quando estamos falando, às vezes, na mesma localização, né? Aqui como o nosso país é muito extenso, às vezes tem cultos que são em algumas regiões e horários distintos. Mas o Espírito Santo operando naquele mesmo momento. E às vezes nós observamos o seguinte, uma pessoa
que é alvo das nossas orações. Às vezes, uma pessoa está numa igreja, outra está numa outra igreja, e às vezes o Senhor concede, às vezes, a mesma revelação, a mesma visão em favor daquele que nós estamos orando. Então, a onipresença de Deus está em todos os lugares. Deus está nas igrejas. O Espírito Santo está se revelando às igrejas. E nós observamos essas experiências, esses sinais, e testemunhamos isso, né, de tantas coisas que Deus ele tem realizado no meio do seu povo, né, em todos os lugares, ao mesmo tempo. E ainda continuando aqui, pastor Tiago, continuando fazendo essa relação, né, da superposição quântica com a onipresença de Deus. Né? O que mais que a gente pode falar a respeito disso? A superposição quântica ela está limitada ao nosso universo. Então eu não posso, por exemplo, achar que essa superposição ela vai extrapolar os limites do universo, que ela não vai. Ela está presa dentro desse universo, ainda que eu possa, com um entrelaçamento quântico, esticar essa distância entre as duas, mas manter o mesmo tempo. Então eu posso mexer numa partícula aqui e com o entrelaçamento quântico, essa mesma partícula do outro lado do universo, ela tem a mesma característica dessa que eu mexi aqui no início. Mas isso, repara que está dentro daquilo que são os limites da razão, dos limites desse universo. O nosso Deus ele é onipresente em todos os aspectos. Além dele estar onipresente em todo o nosso universo, em tudo aquilo que é a nossa vida, ele também está presente na eternidade. Porque, por exemplo, Isaías foi levado para a eternidade, ele viu um trono branco, e Deus assentado no trono branco. Então ele está presente fora também desses limites da razão humana, esses limites do nosso universo. Ele está presente em toda a eternidade. Por isso que a palavra diz que de eternidade a eternidade ele é Deus, ele está presente em tudo. E no nosso mundo, assim, naquilo que é na nossa terra, aqui no nosso universo, ele pode estar presente em todos os lugares. Não quer dizer que ele está. Ele pode estar presente em todos os lugares. Mas Deus não vai estar presente onde o seu nome não é glorificado. Ao contrário, também existe, né? A palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Então Deus está presente onde o seu nome é glorificado. Então se nós reunimos aqui em nome do Senhor, o Senhor vai estar presente conosco. Se ao mesmo tempo tiver um outro grupo reunido em qualquer face da terra, Deus vai estar presente ali com eles para operar. E isso está descrito na palavra, e é um texto que corrobora com isso, que é o texto que Paulo fala assim, olha, se Jesus não ressuscitou, então vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Porque Jesus no seu ministério tinha ali o período que ele estava como homem, ele tinha que caminhar, ele tinha essa limitação, ele tinha que correr para salvar a mulher samaritana, ele tinha que correr para operar na vida de Zaqueu, ele tinha que voltar, então existia essa limitação, mas depois da sua ressurreição ele deixa de ser matéria e passa a ser substância, e aí esses limites eles são extrapolados, ele pode estar em todo lugar. Então onde nós estivermos, o Senhor Jesus está ao nosso lado, então ele está onipresente, então no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa vida, na faculdade, o Senhor ele está presente ali do nosso lado para nos dar vitória. Isso é maravilhoso para nós. E isso é maravilhoso porque isso é a operação do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo que opera em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso nós vamos ler muito claramente e muito nitidamente no arrebatamento. O arrebatamento, a presença de Deus extrapola o tempo e o espaço. Porque ele vai ao passado e recolhe todos do passado para um mesmo momento. Verdade. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você vê a onipresença no tempo. Ou seja, presente em todo o tempo. Ele vai ao passado e recolhe todos ao mesmo tempo. E nós que estivermos vivos, ou seja, os 4 cantos da terra, os anjos percorrerão os 4 cantos da terra para recolher o seu servo. Então, onde tiver um, ali, um vai estar no trabalho, um vai estar na faculdade, outro vai estar dentro do ônibus. Ao mesmo tempo, a voz de Deus vai soar ao nosso ouvido. É a onipresença de Deus. Olha, sobe aqui. Então, isso ao mesmo tempo nós seremos levados para a eternidade. Você vê como a onipresença de Deus está relacionada com toda a obra de salvação na nossa vida. E há uma experiência que nós vivemos recentemente, onde uma irmã no culto de quinta-feira orou, o Senhor falou com ela assim, faça uma intercessão pelo seu filho. E ela fez uma intercessão pelo filho dela. O filho dela estava embarcado e ela fez uma intercessão pelo filho. Na mesma hora, o Senhor revelou ao pastor que estava no púlpito, o Senhor revelou que uma irmã que está aqui fez uma intercessão pelo seu filho e o Senhor falou que está livrando ele lá onde ele está, no local de trabalho. Acabando o culto, ela, preocupada, ligou para o filho dela. Meu filho, e aí, como é que estão as coisas? Ela,
mãe, aconteceu aqui um problema, Uhum. onde nós estávamos marcados, deu um problema muito sério, mas olha, acabou agora há pouco, o Senhor nos livrou, o Senhor nos deu vitória. Ou seja, você vê a onipresença de Deus, Deus estava presente lá na embarcação, Deus estava presente ao lado do pastor, Deus estava presente ao lado da irmã, para fazer toda essa obra, para quê? Para que a obra do Senhor seja estabelecida. Tem E um o nome exemplo dele na seja palavra, glorificado. desculpa, só rapidamente, que eu achei o texto aqui, a cura do filho de um régulo. Né? Jesus, ele fala, aquele homem que chega ali, ele fala para Jesus e roga curasse o seu filho que está enfermo. Uhum. E Jesus fala, né? Jesus fala para ele, vai que o teu filho vive. E ele creu. E ele voltou para casa. E a palavra fala que quando ele chega em casa, entendeu? Disseram a ele, ó, ontem a tal hora a febre o deixou. E ele compreendeu que foi a hora que Jesus falou, vai que o teu filho vive. Então, Jesus não estava Sim. lá, né? Mas a operação do a Espírito Santo. operação do Espírito Santo ali, a onipresença Presença de do Deus, Senhor. né? Ele operou lá sem ele Perfeito. estar lá, né? Só uma Aconteceu observação. também com o centurião, né? Com o servo do Sim. centurião. Também. Sim. É interessante que nós estamos nessa sequência da onipotência, onisciência e onipresença. E esse exemplo do arrebatamento é um exemplo excelente, né, para nós percebermos exatamente como Deus, no arrebatamento, ele revelará mais uma vez esses três atributos. Ele usa todos os atributos. Todos. Então, primeiro, onipotência. Arrebatamento é tirar com força. É um poder extraordinário, né, de recolher com sinais, né? Ou seja, a onipotência de Deus sendo ali revelada. E olha, dentro da onipotência ainda, ó, e não só recolher que eles estão vivos. Como que você vai fazer ressuscitar alguém que está lá no exatamente. passado? Que tudo já Aí acabou. outra, Mas é a onipotência. a onisciência, ou seja, ele conhece o fiel. Ele sabe quem é o fiel e quem não é, porque vai haver a separação do trigo e do joio. Isso. Né? Esse é um mistério Então, vai também. ser separados ali, né, com a Sim. parábola da rede, Ser lançado ao os fogo, bons são peixes celeiro. dos ruins, enfim. Então, a onisciência. Né? Eu não tenho o poder de julgar e dizer quem é fiel, quem não é, quem vai ser arrebatado, mas o Senhor é onisciente. Ele tem esse poder, né, de recolher os que foram estarão ali como fiéis. E a onipresença, ou seja, em todas as partes do mundo onde estiver um fiel, ele será recolhido. É a onipresença no sentido até, Tiago, também, de passado, futuro, presente, ou seja, Sem dúvida. né, não há essa distinção, né? Então, esses três atributos sendo revelados ali no arrebatamento. Interessante, né? E é justamente isso que a gente estava comentando, porque você falou aí, né? Não está preso a passado, futuro, presente, porque o Senhor passeia no tempo. Ponto. Ele criou tudo. Né? Exatamente. Então o tempo para ele, o tempo não aprisiona a ação Não de Deus em momento ele não nenhum. está preso a espaço e tempo. Não está preso a espaço e tempo, exatamente. Muito bem, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Né? Então, a onipresença do Senhor na vida daqueles também que são os justos, que estão envolvidos na oração, justamente para estar preparados para esse evento extraordinário que extrapolará todas as leis da física, né? As leis da física, e algo extraordinário que nós faremos parte disso. Esse texto aí, só essa afirmação, ela já traz esse entendimento que extrapola as leis da física. O que você acabou de ler aí. Sim, verdade. Né? Porque fala ali, né? Os ouvidos atentos às suas orações, né? Então, o Senhor está sobre o justo, ouvido atento às suas orações, não importa onde está. Né? Não importa onde ele está. Verdade. Se tiver um justo aqui, tiver um justo lá na Ásia, lá na África orando, Sim. o Senhor está. Exatamente. O Senhor está lá, tá presente, né? Muito bem. Bom, nós estamos aproximando do final, mais esse episódio, para chegarmos aqui ao fechamento do programa. Vou pedir ao pastor Marco Saúde para fazer a conclusão, as considerações finais. Amém. É importante, então, nós destacarmos como conclusão aqui, né? A onipresença é esse atributo de Deus, o poder, né, que Ele tem de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo. A ação do Senhor não está limitada a espaço e tempo. O que revela a natureza eterna do Senhor, revela a sua soberania
e a sua natureza de se relacional, né? Ou seja, o Senhor, ele está em todos os lugares interagindo para salvar, né? Para operar. O que traz para nós, como igreja, duas reflexões importantes. Uma delas é como o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, né? É importante nós atentarmos para as nossas ações, para as escolhas que nós fazemos. Por quê? Porque o Senhor, ou seja, tudo que fizermos, nós não podemos esconder do Senhor. Você pode esconder, né, uma palavra aqui aos jovens, aos adolescentes, né? Às vezes alguma coisa que você faça ali, você pode talvez até não estar ali alvo do olhar dos pais, mas Deus, ele vê. Deus, ele está presente. Né, não há como Amém. fugir, né? Para onde me irei, né? Para onde eu irei? E outra reflexão importante que traz um consolo para o coração da igreja, né? Uma segurança, uma confiança é que, como ele é onipresente, ele é acessível em Glória a qualquer Deus. lugar e a qualquer, né, momento. Nós podemos clamar ao Senhor e ele se fazer presente onde você está para te dar o Glória a livramento, Deus. para te dar o consolo, o renovo que você precisa. Extraordinário. Glória a Deus por isso. Bom, pastores, chegamos ao final de mais um episódio. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Pastor Fausto, a paz do Senhor. Até Paz a do próxima Senhor. oportunidade. Até a próxima. Pastor Marcos, saúde, a paz do A Senhor. paz do Senhor. Também estamos despedindo daqueles que nos acompanharam mais esse episódio e dizer que você pode compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, com os seus familiares, com aqueles que estão à sua volta, colegas de trabalho, para que a palavra do Senhor também venha ao encontro destes. A todos, a paz do Senhor Jesus.